Senhor para os queridos irmãos. Mais uma vez estamos de volta em nosso canal A Luz da Bíblia para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje está uma bênção. É uma alegria em estarmos com os irmãos para compartilharmos mais uma lição, mais uma bênção, que é esta lição, a 7ª lição da Escola Bíblica Dominical, que nos traz o título A Necessidade do Novo Nascimento. Mais uma vez queremos pedir aos queridos irmãos que peguem uma caneta para anotar os versículos que vamos deixar no decorrer do vídeo. E queremos também pedir aos irmãos que ao assistir o vídeo, se gostarem, dêem um like e inscrevam-se em nosso canal. Amém? O nosso texto áureo diz o seguinte: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. A nossa leitura bíblica em classe se encontra aqui no livro de João, capítulo 3, versículo do 1 ao versículo 9, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crerás se vos falar das celestiais? Observamos aqui no diálogo de Jesus com Nicodemos que o Senhor Jesus procurou mostrar para este homem, chefe, líder, príncipe dos fariseus, que era necessário ter uma vida nova no Espírito, se renovar espiritualmente, que havia uma necessidade das pessoas se converterem verdadeiramente a Deus, se converterem de coração. Mas entendemos aqui que aquele homem, assim como aquela mulher samaritana, não estava entendendo as coisas espirituais. Jesus estava falando de forma espiritual, eles estavam entendendo de forma física, de forma terrena, de forma terrestre. Por quê? Porque o seu coração estava preso nas coisas da terra, nas coisas materiais. Aquela mulher, quando Jesus ofereceu a ela água, ela disse o seguinte: tu não tens nem vasilha, nem vasilhame tu tens para tirar a água, és maior do que meu pai Jacó. E aqui Jesus ele fala para Nicodemos que é necessário ele ter um novo nascimento, mas um nascimento espiritual. Ele pergunta, ele sendo mestre, ele entendia, ele sabia que o homem não poderia entrar no ventre de uma mãe, só que o coração dele estava completamente firmado nas coisas da terra. O nosso primeiro ponto nos traz o seguinte: um líder religioso bem intencionado. E o primeiro subponto nos traz quem era Nicodemos. Muito pouco se sabe a respeito dele. Seu nome é grego e significa vencedor do povo. Era fariseu, um príncipe do povo. Conforme nosso comentário, diz que este homem era fariseu. Entendemos que nem todos os fariseus eram hipócritas, porque uma das coisas que Jesus combatia muito com relação ao farisaísmo era a sua hipocrisia. E o que é hipocrisia? Hipocrisia é aquela pessoa que age de uma forma, mas é outra completamente diferente. Tem a aparência de algo, de justiça, porém o seu comportamento real é completamente distorcido. Esse termo, hipócritas, ele vem do sentido dos atores que atuavam ali na Grécia, que eles atuavam com uma máscara, o que dá a entender pessoas de duas
cara, este era o termo, mas nem todos eram hipócritas. Há quem diga que havia pelo menos 7 grupos de fariseus e apenas um que era hipócrita. Nós vemos alguns exemplos, nós temos esse exemplo aqui de Nicodemos, nós temos o exemplo de o apóstolo Paulo e o exemplo de Gamaliel, ali que deu testemunho ali dos discípulos, orientando ali os sacerdotes e os fariseus para que eles não viessem ir de encontro e contra os discípulos, caso fosse a obra de Deus, para eles não estarem contendendo com Deus. E aqui esse homem, ele foi ter com Jesus à noite. O que entendemos aqui, principalmente, é para evitar os falatórios das pessoas, visto que ele era uma pessoa importante dentro do farisaísmo. Ele era um príncipe, ele era um dos principais, ele era um dos líderes do farisaísmo. E ele foi ter com Jesus porque, com certeza, algo lhe chamou a atenção. E nós entendemos aqui pelo diálogo que, principalmente, os sinais, as coisas que Jesus fazia. Aquele homem entendeu que aqueles sinais que vinham da parte de Deus, aqueles milagres, expulsão de demônios, operação de maravilhas, não poderia ser de fim humano, não poderia vir de procedência humana, mas sim de Deus. O interessante é quando esse homem ele diz, olha, mestre, se ninguém fizer tais sinais, isso não pode ser de Deus. E Jesus naquele momento diz, olha, tem que nascer de novo. O que é que entendemos com isso? Que não é lisonjas de palavras que convence o mestre, que convence apenas com lisonjas, com elogios superficiais, que faz com que Jesus venha se convencer. Nós entendemos ali quando Jesus estava entrando ali em Jerusalém, que as pessoas começaram a aclamar, Hosana, Hosana é nosso rei. Depois Jesus sobe lá no monte e ele começa a chorar e diz que as pessoas ali rejeitaram a visitação e viria dia que eles iam ser forçados, iam ser cercados em trincheiras. E as pessoas não entendiam. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam louvando de lábio, mas o seu coração estavam distantes do Senhor. Aquele rapaz também rico, quando ele chega para Jesus e diz, bom mestre, que ele fazer para herdar a vida eterna? Jesus o repreende logo, diz, porque me chamas de bom? Nós entendemos que aquele homem veio com lisonjas. E aqui Jesus, ele procura mostrar que não é palavras superficiais que faz efeito na nossa vida espiritual, que nos traz transformação, mas são palavras sinceras vindas do coração. E aquele homem, ele foi ter com Jesus porque algo lhe chamou a atenção. Jesus, ele era diferente dos demais. Jesus, ele trazia algo diferente. Jesus, além de palavras fortes, palavras verdadeiras, palavras que causavam impacto na vida das pessoas, Jesus ele fazia grandes sinais, grandes maravilhas, que não deixava dúvida daqueles sinais. Um grande exemplo é quando Lázaro ali é ressuscitado, muitas pessoas ali se converteram, muitas pessoas naquela localidade ali em Betânia se converteram a Jesus Cristo. E ali os fariseus queriam matar a Lázaro, principalmente porque muitas pessoas estavam crendo em Jesus, estavam se convertendo, estavam aceitando Jesus como Salvador, como Messias, pela vida de Lázaro, porque Lázaro havia sido ressuscitado. E aqui, este homem, ele vai até Jesus e ouve as palavras de Jesus. Aquele homem, entendemos ali, que aquelas palavras que Jesus falou ali naquele momento, trouxe efeitos tremendos para a sua vida. Aqui no capítulo 7, nós observamos que quando os fariseus estavam tramando, os sacerdotes estavam tramando prender Jesus, ele toma a frente e diz que a lei, de forma nenhuma, julga as pessoas sem primeiro ouvi-la. Aquele homem tomou a frente e aquelas pessoas até o questionaram, perguntando se ele havia se convertido, aceitado as palavras de Jesus Cristo. E lá no final, após a ressurreição de Cristo, ele junto com José de Arimateia, que também era outro discípulo oculto, outro discípulo que não procurou aparecer, ele estava de forma escondida, por ele ser rico, para evitar também falatório. Ambos, José de Arimateia e Nicodemos, eles pegaram o corpo de Jesus para embalsamar, visto que aquele homem levou muitas especiarias. José de Arimateia comprou um túmulo e aquele homem levou muitas especiarias de valor significativo para embalsamar Jesus Cristo. Amém? O nosso segundo ponto, ele nos traz os fariseus. Representavam o povo e, apesar de serem maioria na sociedade pré-cristã, exercia forte influência na comunidade.
um ponto aqui que precisamos entender, como falamos agora há pouco, é que nem todos os fariseus eles eram hipócritas. Falamos aqui de alguns exemplos de homens fariseus que deram um bom exemplo, eram pessoas justas. Mas pelo menos um grupo, ele tinha essa característica, eles colocavam um peso muito forte, muito grande em cima das pessoas, mas como Jesus disse, nem com um dedo eles queriam levantar. Eles procuravam mostrar um padrão elevado de moral, porém o seu comportamento era completamente distorcido. E Jesus foi muito de encontro ali, tanto aos fariseus quanto aos saduceus. Que os fariseus eles observavam alguns trechos da lei de forma rígida, de forma bem crítica. Eles eram bastante rígidos com a lei. Como o próprio apóstolo Paulo ele falou, que eles excediam muito na questão da lei. E eles queriam demonstrar um padrão de honestidade, um padrão de justiça elevado. E por isso que Jesus até repreendeu a questão da oração na rua, não porque se ora na rua, mas porque eles queriam demonstrar um padrão de justiça elevado, fazer largas orações, mas o seu coração estava completamente distante de Deus. E esse grupo provavelmente surgiu ali na revolta dos Macabeus, entre o ano de 150 a.C., surgiu este grupo, que como falamos agora há pouco, ele procurava observar a lei de forma mais rígida, porém a sua vida era completamente distanciada de Deus. E esse homem Nicodemos fazia parte desse grupo. Mas também entendemos que muitos fariseus se converteram a Cristo, muitos se converteram a Jesus Cristo. O terceiro ponto fala os sinais efetuados por Jesus. Jesus ele fez muitos sinais no seu ministério terreno. O apóstolo João ele até menciona que se fosse colocar nos livros ali todos os sinais de Jesus, não caberia. Claro que entendemos ali como uma hipérbole judaica, uma forma exagerada, mas Jesus fez muitos milagres. Um exemplo é que dos 12 anos até os 29 anos, não há registro a respeito de Jesus Cristo, após os 12 anos. Então Jesus fez muitos milagres. E aqui esses sinais, eles serviam muito para incentivar, para motivar a fé das pessoas. Muitas pessoas aceitavam Jesus ali através daqueles sinais que Jesus fazia. Os sinais serviam para motivar ali a fé das pessoas. Era muito importante. Entendemos também que Jesus ele louvou a fé de muitas pessoas, de algumas pessoas ali, que não precisou de sinal, como o centurião, que disse para Jesus: ó Jesus, manda só uma palavra, mestre, que meu servo sarará. E aquela mulher que se humilhou disse: olha, até os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu dono. E ali Jesus louvou a fé daquelas pessoas porque não precisou de sinal. Mas os sinais, ele tinha esse objetivo. E foi isso, como falamos agora há pouco, que chamou a atenção de Nicodemos. Amém? O nosso segundo tópico, ele nos traz o seguinte: o novo nascimento. E o primeiro subponto, ele diz: é necessário nascer de novo. Nós entendemos, na semana passada, nós falamos sobre o pecado e o mal que o pecado causou na vida do ser humano. Uma das piores consequências foi a morte, ou é a morte. E nós entendemos a morte, como falamos, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. E Jesus ele veio tratar desse dano que o pecado trouxe na vida das pessoas. A semana passada também observamos que a lei ela não era suficiente para liberar o homem do pecado, porque ela veio com o objetivo de mostrar o pecado e servir de tutor para Jesus Cristo. E aqui diz assim: talvez Nicodemos expressasse uma resposta elogiosa como retribuição das boas e sinceras palavras ditas a Jesus, como falamos agora há pouco. Aí Jesus respondeu: é necessário nascer de novo. Nós entendemos que, como consequência do pecado, como falamos, o homem morreu. Era necessário que o homem ele se identificasse com Cristo na sua morte. Porque a Bíblia diz que a lei não tem nenhum poder sobre o homem enquanto ele vive. Mas morrendo o homem, a lei não tem poder sobre ele. É necessário que o homem vivesse agora o nascer de novo,
que nós entendemos aqui é nascer segundo a natureza de Cristo. Porque antes de Cristo chegar, as pessoas estavam vivendo segundo a natureza de Adão. Por isso que Paulo diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Enquanto Jesus não veio, enquanto Jesus não trouxe a salvação aos homens, nasceu para que o homem tivesse a esperança de renascer, o homem estava morto. Porque o apóstolo Paulo, ali no capítulo 5 de Romanos, ele faz um paralelo entre Cristo e Adão. Todos aqueles que andam segundo a natureza pecaminosa estão andando segundo a natureza de Adão. Aqueles que estão andando em pecado, na prática de pecado, eles estão segundo a natureza de Adão. Por Adão ser o primeiro representante, era necessário que o segundo representante ele viesse para que o homem tivesse um outro padrão. Porque até o princípio, o primeiro padrão e referência era o desobediente, aquele que pecou, aquele que desobedeceu a Deus. Agora Jesus veio para que o homem tivesse agora a referência de um segundo Adão, não o Adão terreno, mas o Adão celestial, o Adão que veio trazer vida, não aquele que trouxe morte através do pecado, aquele que resistiu o pecado para que todos aqueles tivessem vida, olhassem para o seu sacrifício e tivessem vida. Então era necessário que as pessoas vivesse uma nova vida, nascesse novamente do Espírito Santo, porque a letra veio para mostrar o pecado, a lei veio para mostrar o pecado, mas Jesus ele veio para dar vida. A Bíblia diz lá no capítulo 2 de Efésios que os homens todos estavam mortos em delitos e pecados. O homem estava vivendo em prática de pecado e cada dia mais pecando. Era necessário que ele viesse reconhecer o sacrifício de Cristo, que era um sacrifício vicário, um sacrifício substituto, para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Para olhar para Cristo e na sua morte ali como Cristo morreu, ele se identificar com Cristo e assim quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitar com Cristo e ser uma nova criatura, nascer novamente, mas nascer novamente na pessoa de Cristo para viver para Deus. E aqui Jesus deixa claro que para que o homem ele venha a ter comunhão com Deus, para que ele venha a ter, para que a ira de Deus seja apaziguada sobre sua vida, é necessário ele ter um novo nascimento a partir do Espírito Santo, olhando para Jesus, reconhecendo que o sacrifício de Jesus é vicário e assim se identificando e ser uma nova criatura. Como diz aqui que não era necessário, as lisonjas de palavra não é o suficiente, as palavras superficiais de lábio não é o suficiente para nos transformar, mas é um sentimento de coração. Por isso que o apóstolo Paulo ele sempre pregava a respeito da circuncisão do coração. Até o profeta Jeremias ele fala dessa circuncisão do coração. Era necessário as pessoas abrir o coração, tirar o prepúcio do coração e abrir para Deus, para que Deus fizesse morada e ele ali ser uma nova criatura, ele nascer novamente segundo a natureza do Espírito Santo de Deus. Amém? O segundo subponto, ele nos traz regeneração. O termo significa literalmente gerar novamente. Esse termo nos traz restabelecimento do que havia perdido. O homem, ele, após pecar e herdar o pecado dos nossos primeiros pais, de Adão, o homem perdeu muita coisa. O homem, ele perdeu a sua comunhão com Deus. O homem, ele corrompeu a sua vida social, ele corrompeu a sua vida espiritual. Aquele homem corrompeu a sua vida física com a morte. Agora ele morreu, ele ia morrer, tanto espiritual quanto fisicamente e no sentido eterno. E aquele homem precisava ser restaurado novamente a Deus. E essa regeneração através de Cristo, através do Espírito Santo, é que trouxe essa comunhão novamente com Deus. Nós entendemos que para a salvação existem 3 palavras distintas. A justificação, que é o perdão instantâneo, é Deus olhar desde o céu e, pelo motivo de nós termos reconhecido o sacrifício de Cristo, reconhecido o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como em nosso lugar, Deus olha desde o céu e nos torna justo. A justiça de Deus foi sobre nós. Essa é a justificação, que é a santificação instantânea. Nós temos a santificação, que é gradativa, é o que Jesus disse: aquele que é santo, santifique-se ainda, aquele que é sujo, suje-se ainda. Então é algo gradativo. Através do Espírito Santo e a palavra de Deus, nós vamos
nos consertando. Por exemplo, nós vemos uma palavra emulação, por exemplo, e não conhecemos quando chegamos na Bíblia que vemos essa palavra que é pecado, vamos deixar de praticar. Amanhã nós aprendemos outra coisa na palavra de Deus e assim nós vamos nos santificando gradativamente. E a regeneração é restabelecer tudo aquilo que tinha perdido. Porque com Cristo nós vamos restabelecer a nossa vida. Com Cristo nós temos vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecado. O pecado do homem trouxe a morte espiritual ao homem, trouxe uma divisão, conforme Isaías diz no capítulo 59, versículo 2, porque as nossas transgressões causam divisão entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o rosto de vós para que vos não ouça. Então, o pecado ele traz essa separação, ele deixa o homem separado de Deus. Nós precisávamos estar restaurado de novo essa comunhão, e só com Cristo Jesus. E a morte física foi uma das consequências do pecado. E agora com Cristo nós temos a esperança de ressuscitar. Naquele último dia, todos aqueles que estão com Cristo, eles ressuscitarão. E nós, através da vida com Cristo, tudo aquilo que nós perdemos foi restaurado. Nós perdemos a nossa área, como falamos agora há pouco, a nossa área social ela foi restaurada. Mas agora todos os irmãos vivem em comum. Nós observamos isso ali no capítulo 2, versículo 42 a 47 de Atos, que a igreja tinha tudo em comum, é viver em comunhão, porque essa área foi também restabelecida. A nossa vida agora, nós temos agora paz com Deus. Nós observamos que Adão, quando pecou, ele fugiu, tentou se esconder da presença de Deus. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele disse que agora, justificado por meio de Cristo, nós temos paz com Deus. Essa paz é saber, é entender que Jesus voltando agora, nós vamos para o céu. A ira de Deus não vem sobre a nossa vida. Essa área aqui da regeneração, essas áreas foram todas regeneradas, como o nosso comentarista ele diz aqui, gerar novamente. Nós somos gerados segundo a natureza do Espírito Santo. Agora nós somos nova criatura segundo o direcionamento do Espírito Santo. Amém? Terceiro ponto fala a perplexidade de Nicodemos. Muita gente pensa que Deus está preocupado com religião, mas essas pessoas estão enganadas, pois a vontade de Deus é a comunhão com as suas criaturas inteligentes. Nicodemos, como falamos, ele vivia uma vida de religiosidade. Deus, muito embora entendendo que nós temos uma religião, nós somos cristãos, nós entendemos que Deus não está preocupado com aquelas pessoas que vivem uma vida de religiosidade, mas sim uma vida de espiritualidade, uma vida de comunhão com Ele. E a nossa base, a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas procuram fazer determinadas coisas pelo que ouvem, mas não investigam, não analisam a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos traz certeza de estar fazendo a vontade do Senhor. E o Senhor, nós observamos aqui que Nicodemos, ele ficou perplexo. Ele é acostumado a viver uma vida religiosa, uma vida restritamente, vivendo de forma restrita ali no farisaísmo, conforme alguns trechos da lei, conforme falamos agora há pouco, e ele ficou perplexo ao Jesus falar que era necessário nascer de novo, que a lisonja de palavra, você usar palavras artificiais não é o suficiente para que você venha ter uma vida, uma comunhão com Cristo, mas é preciso você viver do Espírito, você viver uma nova prática. Por isso que a Bíblia ela fala da lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus não se deixa levar pelas riquezas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não se deixa levar pelas coisas materiais. Nada substitui Deus no seu coração. Deus para ele é tudo. Quando ele perde as coisas materiais, ele não vai ficar triste e abalar. Ele pode até ficar triste, mas aquilo não vai abalar a sua fé. Não vai fazer com que ele venha deixar a Cristo. Por quê? Porque o seu coração está nas coisas espirituais e não nas coisas materiais. Assim como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor toma, bendito seja o nome do Senhor.
e amar a teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos o nosso próximo, nós vamos viver uma vida de comunhão, nós vamos viver uma vida de respeito. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, honrar pai e mãe. E se houver algum outro mandamento, tudo se resume em amar teu próximo como a ti mesmo. É necessário que o homem ele viva uma vida em comunhão com Cristo. Durante o seu ministério, o apóstolo Paulo, ele sempre dizia lá, escrevia nas suas cartas que era o principal dos pecadores, ele perseguia a igreja. Não é que Paulo estava apenas com ressentimento, mas é porque à medida que o cristão ele se aproxima mais de Cristo, ele se sente menos merecedor da sua misericórdia, menos merecedor da sua graça. É preciso você se aproximar com o coração aberto. Por isso que esse homem ficou perplexo aqui. Ele, vivendo uma vida de religiosidade, ele ficou perplexo em ter que nascer de novo. Ou seja, um homem que era líder, que era principal dos fariseus, Jesus disse: olha, tem que ser uma nova pessoa. Tu tens que agir de forma diferente. Tu tens que agir guiado pelo Espírito Santo. E aquele homem ficou perplexo. Mas para todos os cristãos é necessário deixar claro para os irmãos, os professores, que é necessário nós termos uma vida pautada na palavra de Deus, nós temos uma vida espiritual. Devemos deixar de lado o egoísmo. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelo egoísmo. Às vezes, quando alguém nos diz uma palavra, nos deixa de fazer algo, nós ficamos tristes, porque às vezes o egoísmo, o nosso ego, às vezes, quer aflorar, quer tornar-se evidente. Precisamos entender que Cristo aqui é o nosso tudo. Devemos entender que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O nosso terceiro ponto, ele nos traz uma necessidade. E o primeiro subponto, o estado humano. A Bíblia ensina, e a experiência confirma, que todos os seres humanos estão mortos em ofensas e pecado. Nós observamos desde o princípio, quando Adão pecou, a terra se encheu de violência. Nós percebemos ali que houve ali no Éden, o primeiro assassinato no início ali fora do Éden, ali no início com Caim e Abel, houve o primeiro homicídio. Aquele sentimento de perverso tomou conta do homem. Depois a terra foi se enchendo de violência, surgiu ali a bigamia. Depois aquele homem matou 2 homens por coisas fúteis. Nós observamos que foi passando de geração em geração, chegando ao ponto de Deus dizer que se arrependeu de ter feito o homem. Claro que entendemos que aí é um sentimento que entendemos como antropopatismo, que é o sentimento humano que Deus toma para si, um sentimento humano. Mas Deus ali, ele tinha um plano para o homem e ele mudou de direcionamento, porque a terra se encheu de violência. E observamos que o estado humano atualmente é esse. As pessoas têm se distanciado de Deus. As pessoas cada dia mais têm se entregue aos prazeres da carne, têm se entregue às bebedices, têm se entregue às coisas que não agrada a Deus, as coisas que a Bíblia ela condena, aquilo que a Bíblia abomina. As pessoas cada dia mais têm procurado satisfazer o seu ego, procurar satisfazer aquilo que é para si, satisfazer a própria carne, satisfazer o próprio corpo, mas não quer se submeter a Cristo. É necessário que o homem ele venha entender que ele vive em 3 dimensões. Ele é corpo, alma e espírito. Ele tem que satisfazer todas essas dimensões. Observamos que uma pessoa, uma mulher que vive a sua vida de prostituição, sua vida de meretrício, ele não precisa ver, porque quando observamos já está estampada ali em seu rosto a carga do pecado. Uma pessoa, um jovem que vive a sua vida entregue aos vícios da droga, não precisa falar, mas nós vemos estampado no rosto desse jovem, dessa jovem, que está ali o pecado estampado, que vive escravizado no mundo das drogas. Por quê? Porque o pecado ele deforma as pessoas, mas Jesus Cristo ele transforma. E o estado humano é esse, o estado humano atual, o estado das pessoas. As pessoas têm se entregue às bebedices, às drogas, à prostituição, mas têm se afastado de Deus. As pessoas precisam aceitar, precisam voltar para Deus, para que Jesus os cure, para que Jesus os sare, para que Jesus os livre da morte eterna e ele passe a viver uma nova vida em Cristo Jesus.
O segundo ponto fala aqui de Saulo de Tarso. Ninguém no mundo nasce cristão. Todos os seres humanos nascem pecadores. A salvação é individual e pessoal. O nosso comentarista, aqui ele traz a questão natural das pessoas. Nós herdamos o nosso pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ele cita o exemplo aqui de ninguém nascer cristão. E aqui traz o exemplo desse homem que ele disse que excediu da sua idade no farisaísmo. Ele foi cumpridor da lei. Ele diz que ele é da tribo de Benjamim, ao 8º dia foi circuncidado, filho de fariseu e excediu da sua idade. Aquele homem viveu uma vida completamente religiosa, uma vida entregue ao farisaísmo. Porém, quando ele teve aquele encontro com Cristo, que nós conhecemos a história, ali na estrada que ia para Damasco, aquele homem já desceu do seu eu. Nós entendemos quando Paulo ele diz quem é Senhor, já não tem aquela conotação de autoridade. E Jesus diz, sou eu, Jesus Cristo, a quem persegues. E aquele homem, ele transformou a sua vida. Aquele homem foi preciso, ele mesmo sendo conhecedor, como ele diz, que foi formado aos pés de Gamaliel, aquele fariseu, doutor, conhecedor da lei, ele aprendeu dos pés daquele homem, mas ele precisou reaprender, ter uma interpretação correta da palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele foi levado ali para a Arábia e por revelação ele aprendeu 3 anos ali de Jesus Cristo. Ele precisou aprender todo o conceito que nós vemos ali nas cartas do apóstolo Paulo, o conhecimento profundo que ele tem, que aprendeu de Jesus Cristo. Mas aquele homem, ele por ser bem religioso, ele precisou nascer novamente, ele precisou ter um encontro com Cristo e ser uma nova criatura. Aquele homem, ele mudou da água para o vinho. Ele passou de ser perseguidor, ele passou a ser perseguido. Na própria igreja, as pessoas criticavam Paulo. Ele chegou ao ponto de escrever a igreja de Coríntios, dizendo que enquanto, mesmo ele sendo menos amado, mas ele amava cada vez mais. Onde antes a atitude daquele homem era completamente diferente. Ele era uma pessoa intolerante, perseguia, colocava na prisão. Ele participou, ele segurou a roupa daquelas pessoas que assassinaram Estevão, e aquilo incomodava aquele homem depois da sua conversão. E aquele homem, ele se incomodava com o seu passado, ele se incomodava ali com as suas atitudes, com as suas atitudes passadas, mas agora ele era uma nova criatura. Agora ele passou a ser um novo homem. Os irmãos lá de Coríntios, eles, escrevendo em sua carta, lá na segunda carta, eles diziam que Paulo, sua presença era fraca e sua palavra desprezível. E aquele homem de forma branda e mansa, aquele homem que era duro e intolerante, eles chegam para aqueles irmãos e eles falam, eu posso ser falto no falar, porém não no conhecimento. Era um homem completamente transformado. Ele escrevendo ali aos Filipenses, ele disse, olha, melhor seria morrer, mas por causa de vocês eu prefiro estar aqui. Mas é muito melhor, é incomparável estar com Cristo, viver uma vida com Cristo. Ele escrevendo ali a Timóteo, ao seu filho Timóteo, ele disse que já estava sendo oferecido como liberação, como sacrifício, porque ele estava prevendo a sua morte. Aquele homem que antes era um homem que perseguia, um homem duro, um homem que andava de forma exaltada, agora com Cristo era uma nova criatura, um homem humilde, que com o seu ministério ele pregou até próximo ali à Europa, levando a palavra de Deus, mas de uma forma humilde, de uma forma santa, de uma forma pura, mostrando que realmente ele nasceu de novo e que nós precisamos nascer de novo. A velha natureza precisa ser sepultada ali com Cristo e nascer um novo homem. Por isso que Jesus precisou nascer, morrer e nascer, porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados, mas quando ele nasceu de novo, nasceu uma nova pessoa. Não que Jesus fosse pecador, mas ali na cruz ele tomou sobre si todos os nossos pecados, mas ali a morte não teve mais poder sobre ele ao ressuscitar. Por isso que nós precisamos ser uma nova criatura, viver uma vida santificada, guiada pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Por isso louvamos a Deus e pedimos aos irmãos que foquem
nessa questão de nascer de novo, de viver a vida guiado pelo Espírito, de viver a vida pautada na palavra de Deus. E o crente, ele só vive uma vida pautada na palavra se ele viver uma vida constante de oração e de meditação da palavra. Nós precisamos tomar por hábito essas práticas, oração e meditação da palavra. Só assim nós vamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Por isso queremos agradecer aos queridos irmãos e mais uma vez pedimos, inscrevam-se em nosso canal e que Jesus vos abençoe, que Jesus vos proteja e fiquem na paz do Senhor. Amém?